Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, domingo, dia 22 de junho de 2025, vamos continuar a falar sobre o conflito no Oriente Médio, pessoal, que chegou numa escala aí preocupante. Ontem nós fizemos uma live aqui, logo após aí ser noticiada o ataque americano ao Irã, né, pessoal? O presidente americano Donald Trump passou a semana inteira aí despistando a imprensa que buscava saber se os Estados Unidos estaria ou não se envolvendo aí no conflito. Durante toda a semana ele despistou, ele desconversou, mas ontem à noite foi confirmado o ataque americano a bases nucleares lá no Irã, pessoal, e é claro que repercutiu no mundo inteiro. Então vamos continuar aí falando, né? Vamos repercutir aqui junto com vocês o que o mundo aí, como é que o mundo sentiu esse ataque americano ao Irã, né, pessoal? Aqui no site do G1, vamos encontrar a seguinte reportagem, pessoal. Chanceler do Irã diz que os Estados Unidos cruzaram linha vermelha, né, pessoal, aos ataques às instalações nucleares lá do Irã, né, pessoal? Muito bem, vamos ler aqui o que diz a reportagem. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, afirmou neste domingo, hoje, dia 22, que os Estados Unidos cruzaram a linha vermelha muito grande ao bombardear instalações nucleares iranianas. As declarações foram feitas durante uma coletiva de imprensa em Istambul, na Turquia, na qual o chanceler disse que os ataques representam uma grave violação da Carta da ONU e do direito internacional. Isso todas as pessoas, né, os chefes de estados, né, organizações, eles frisaram justamente isso, violação à Carta da ONU e ao direito internacional. E anunciou que Teherã convocou o Conselho de Segurança da ONU para uma reunião de emergência. A ofensiva americana ocorreu ontem, sábado, dia 21. Vocês estiveram aqui acompanhando comigo a live que nós fizemos por volta das 23 horas. Tivemos um probleminha técnico, mas eu quero convidar você a entrar na live, assistir a live, né? Estivemos ali repercutindo todo o ataque, né? O que estava acontecendo naquele momento, né? A imprensa mundial transmitindo, né, o pronunciamento do presidente americano Donald Trump a respeito do assunto. Então, entra aí na live, deixa seu like, fique à vontade, né? Então, o ataque foi ontem, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou o bombardeio de 3 centros nucleares, Fordow, Natanz e Isfahan, em ação coordenada com Israel. Segundo Trump, as instalações foram completamente destruídas em uma operação de alta precisão. O Irã reconheceu o ataque e prometeu responder com base em seu direito à defesa nacional. Muito bem. Arati também apelou ao Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica para que condene formalmente os bombardeios. Eles traíram a diplomacia, traíram as negociações. É irrelevante pedir ao Irã que retorne à diplomacia, disse o chanceler, reforçando que Teherã reserva todas as opções para proteger sua soberania e a sua segurança nacional. O presidente dos Estados Unidos, Trump, traiu não apenas o Irã, mas enganou a sua própria nação, completou Abbas Araqi. Araqi afirmou também que irá para um encontro em Moscou com o presidente russo Vladimir Putin, né, pessoal? Desde ontem isso já está sendo falado, né? Durante a coletiva, o ministro evitou antecipar qualquer retomada de diálogo com o Ocidente. Aguardem nossa resposta primeiro. Quando a agressão terminar, depois podemos decidir sobre a diplomacia, declarou aí o chanceler, né? Questionado sobre um possível fechamento do estratégico Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 1/5 do petróleo global, o chanceler afirmou que há uma variedade de opções que estão disponíveis para o Irã. Ele também informou que as forças armadas iranianas estão em alerta máximo, né, pessoal? Isso aí, se isso acontecer mesmo, né, esse fechamento estratégico aí do Estreito de Hormuz, ele for fechado aí por tropas iranianas, pessoal, vai trazer prejuízo aí no mundo inteiro, vai gasolina para as alturas, alimentos, prepare-se para a alta, né, pessoal? Vai ser feia a coisa, mas vamos acompanhar aqui, né, com muita atenção. Também vai ter bastante narrativa por aí, guerra é isso, né? Então, vamos acompanhar o que está acontecendo dia após dia aqui com vocês, né? A escalada do conflito.
A entrada oficial dos Estados Unidos na guerra marca uma escalada dramática nos ataques iniciados em 13 de junho, quando Israel lançou ataques contra alvos nucleares iranianos. O Irã respondeu disparando mísseis contra cidades israelenses como Tel Aviv, Haifa e Jerusalém. Os confrontos já deixaram mais de 240 mortos e milhares de feridos em ambos os países, né? Segundo especialistas, a ofensiva americana representa um duro golpe no programa nuclear iraniano. Há quem diga que, na verdade, o Irã já havia retirado o urânio lá dessas bases nucleares, né, pessoal? Então, são narrativas, né, que nada pode ser confirmado ainda, né? Surgiu aí no dia de hoje, no domingo, que, na verdade, o Irã já havia retirado o urânio de dentro das bases nucleares que foram atingidas, tá, pessoal? Mas, enfim, como dissemos aqui, guerra é isso. Vai surgir narrativa por todos os lados, né? Irão surgir narrativas por todos os lados. Não sabemos se é verdade ou se é mentira, mas vamos lá, né? E que estavam protegidas por estruturas subterrâneas como Fordow e exigiram o uso de bombas de alta penetração lançadas por aviões B-2 Spirit e mísseis Tomahawk. A emissora estatal israelense Kan afirmou que o ataque foi feito em total coordenação entre Washington e Tel Aviv. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a operação vai mudar a história. Israel versus Irã, o que significa a entrada dos Estados Unidos nesse conflito, né, pessoal? Riscos e impactos globais. Para analistas internacionais, os bombardeios aumentam os riscos de uma escalada regional e podem ter efeitos econômicos globais, né? Como estávamos falando, né? Se fecharem ali, né, pessoal, algo que passa um quinto do petróleo do mundo que passa ali, né, pessoal, vai ser complicado, né? Então, pode atingir aí economicamente, aí, globalmente, de uma forma bem complicada mesmo, né? O Irã ameaçou bloquear o Estreito de Hormuz, rota estratégica para o transporte de petróleo, o que poderia provocar uma disparada nos preços do barril no mercado internacional. O petróleo, por conseguinte, a gasolina e seus derivados, né? A comunidade internacional acompanha com preocupação o desenrolar do conflito, temendo novos confrontos e o aumento das baixas civis. Apesar disso, o chanceler iraniano afirmou que, embora a diplomacia deva permanecer como princípio, este não é o momento para diálogo, né, pessoal? O ataque dos Estados Unidos ao Irã é inédito desde 1979. Isso não vinha, né, acontecendo. Então, pessoal, vamos continuar aqui com o assunto, vamos continuar no site do G1, que desde 79 não acontecia algo parecido, né, pessoal? E estão aí, pessoal, essa atitude do presidente Donald Trump, né, há quem diga, né, que ao atacar o Irã, ainda que o regime esteja enfraquecido, é altamente arriscado aí para o governo Trump, né, pessoal, está colocando em risco aí o seu governo. O presidente Donald Trump arriscou sua presidência e o almejado legado de pacifista, entrando ao lado de Israel na guerra contra o Irã, sob a insígnia de paz ou tragédia. Em pronunciamentos, tanto em rede social quanto na Casa Branca, o presidente americano fez parecer que o ataque a 3 instalações nucleares do país foi cirúrgico e bem-sucedido. Suas palavras, contudo, produziram mais dúvidas do que as certezas de que ele tentou evidenciar, com habituais superlativos sobre tudo que o cerca, né? Como tivemos comentando aqui durante toda a semana passada, ele ficou despistando a imprensa. O presidente declarou a operação como um sucesso militar espetacular, de única potência no mundo que, segundo ele, poderia executá-lo. Fordow já era, assegurou. Ele referia-se à usina nuclear incrustada no subterrâneo de uma montanha que só poderia ser alcançada com bombas perfuradoras de bancas fabricadas nos Estados Unidos, utilizada pela primeira vez nesse sábado. A incursão belicista de Trump vai até a página 2. Ele tem pouca margem junto à sua base para arriscar um mandato em outra guerra prolongada no Oriente Médio. O presidente aposta em trazer o regime enfraquecido com ataques aéreos de Israel nos últimos 10 dias de volta à mesa das negociações. O presidente Trump tem em mente, ele colocou na cabeça que ele, com esse ataque, vai dobrar, e o Irã vai fazer com que o Irã se curve à vontade americana e vá sentar à mesa, vai se render e vai conversar pacificamente lá e vai abandonar todo a questão, né, do seu programa nuclear, né? Então isso está na cabeça do presidente norte-americano, né? Por isso encurtou
o prazo de 2 semanas que ele próprio havia dado para tomar uma decisão sobre o programa nuclear iraniano. Não havia sequer consenso dentro do governo americano de que o regime estava perto de produzir armas atômicas. A diretoria de inteligência, Tulsi Gabbard, negou esta possibilidade. Foi desmentida pelo presidente e obrigada a voltar atrás. Tratando-se do Irã, as perspectivas de um acordo nuclear após o ataque americano são sombrias. Por mais deliberado que se encontre, o regime teocrático provavelmente tentará uma saída honrosa que o reabilite diante do público interno. Nas palavras do chanceler iraniano Abbas Araghchi, antes de seguir para a Rússia, a fim de reunir-se com Vladimir Putin, os Estados Unidos cruzaram a linha vermelha e explodiram a diplomacia, pessoal. O passado já deu provas de que não pode se subestimar um Irã encurralado e humilhado. Os bombardeios dos Estados Unidos ao país deixam vulneráveis cerca de 40 mil militares americanos alocados em bases espalhadas em países no alcance do regime e instalações americanas e israelenses ao redor do mundo. De imediato, o parlamento aprovou o bloqueio do Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 do petróleo mundial. Como estava falando aí, ainda agora, 1/5 do petróleo passa ali e pode causar problemas graves aí, econômicos no mundo inteiro, cumprindo a promessa de que faria se o país fosse atacado. A primeira retaliação afetará duramente o comércio global. Qualquer outra reação, seja em ataques concretos ou cibernéticos, tem potencial para extrapolar o objetivo cirúrgico ilimitado do presidente americano com a sua adesão ao confronto. Trump vai se gabar de ser o único presidente americano a ter coragem para enfrentar a República Islâmica, omitindo o que fez em melhores condições do que seus antecessores, uma vez que aliados iranianos na Síria, no Líbano e em Gaza foram desmantelados. Conforme questionou o colunista Nicholas Kristof, do New York Times, o ataque dos Estados Unidos significa o fim ou o começo do conflito. Independentemente da resposta do regime e do que está por vir, os Estados Unidos levantaram nesse sábado as barreiras que intimidavam o país e uma agressão ao seu principal rival no Oriente Médio. Vamos ver, pessoal, o que vai acontecer por aí. Autoridades mundiais reagiram, obviamente, ao ataque dos Estados Unidos contra o Irã. Vamos ler aqui o que diz agora o site do CNN, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixar o seu precioso like e o seu comentário para ajudar a sua amiga a continuar aqui na plataforma, no engajamento. Assim o YouTube reconhece os nossos conteúdos como relevante e recomenda para quem não é inscrito no canal. Então, deixa seu like, deixa seu comentário aí, o que você pensa a respeito desse conflito lá no Oriente Médio. Fique à vontade. Compartilhe se desejar, siga-nos nas redes sociais, sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E você que chegou aqui pela primeira vez, quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fique à vontade, a casa é de vocês e vamos voltar a falar sobre o conflito lá no Oriente Médio, as autoridades aí reagindo ao ataque americano lá no Irã. Muito bem, vamos ver aqui o que diz a respeito desse assunto, tão importante, pessoal. Líderes mundiais fizeram declarações este domingo, dia 22, sobre os ataques dos Estados Unidos em 3 instalações nucleares no Irã durante a madrugada, Vamos ver o que diz mais aqui a reportagem para nós, Benjamin Netanyahu, Israel, vamos dizer, a primeira autoridade, vai ser Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense. Parabéns, presidente Trump. Sua ousada decisão de atacar as instalações nucleares do Irã com o poder impressionante e justo dos Estados Unidos mudará a história. A história registrará que o presidente Trump agiu para negar a um regime. Deu uma corridinha aqui, é assim mesmo, pessoal? Internet é desse jeito, Muito bem. A história registrará que o presidente Trump agiu para negar ao regime mais perigoso do mundo as armas mais perigosas do mundo. O Irã, que foi atacado, Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores iraniano. Os Estados Unidos, membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, cometeram uma grave violação da Carta da ONU, do direito internacional e do Tratado de Não Proliferação Nuclear.
ao atacar as instalações nucleares pacíficas do Irã. Os eventos desta manhã são ultrajantes e terão consequências eternas. Todos os membros da ONU devem estar alarmados com este comportamento extremamente perigoso, ilegal e criminoso. Segundo a Carta da ONU e suas disposições que permitem uma resposta legítima e em legítima defesa, o Irã reserva todas as opções para defender sua soberania, seus interesses e seu povo, escreveu ele em uma rede social, né, pessoal? Então, existe aí um tratado de não proliferação nuclear, o direito internacional, inclusive, né, a gente fica assim, espantado de ver, né, essa implicância do Oriente com o Ocidente em relação a programas nucleares. Inclusive, o Brasil tem um programa nuclear, faz enriquecimento de urânio e faz parte aí do Tratado de Não Proliferação Nuclear, né, pessoal? Obedece aí todos os tratados que foram feitos, né? E a gente vê países como o Iraque, como o Irã, que são países aí islâmicos, orientais, né, serem muitas das vezes acusados de participar de programas nucleares de maneira ilícita, né, pessoal? Os países ocidentais, a gente não vê isso acontecer, não sofrer esse tipo de retaliação por terem seus programas nucleares. O Brasil tem, né, pessoal? E nunca passamos por isso, mas a gente vê países, principalmente islâmicos, passando por situações como essa, né? Vamos ver o que disse aí o Reino Unido. Keir Starmer, primeiro-ministro britânico. O programa nuclear do Irã representa uma grave ameaça à segurança internacional. O Irã jamais poderá desenvolver uma arma nuclear e os Estados Unidos tomaram medidas para mitigar essa ameaça. A situação no Oriente Médio permanece volátil e a estabilidade na região é uma prioridade. Apelamos ao Irã para que retome a mesa de negociações e alcance uma solução diplomática para pôr fim a esta crise aí. A palavra aí é do Reino Unido, né? A ONU, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Estou profundamente alarmado com o uso da força pelos Estados Unidos contra o Irã. Hoje esta é uma escalada perigosa em uma região já em crise e uma ameaça direta à paz e à segurança internacional. Há um risco crescente de que este conflito possa rapidamente sair do controle, com consequências catastróficas para os civis, a região e o mundo. Apelo aos Estados-membros para que reduzam a tensão e cumpram suas obrigações sobre a Carta da ONU e outras normas de direito internacional. Nesse momento perigoso, é fundamental evitar uma espiral de caos. Não há solução militar. O único caminho a seguir é a diplomacia. A única esperança é a paz, né, pessoal? Concordem com as palavras dele, mas está complicado quando a pessoa, um dos países, né, começa a querer, outros países começam a se envolver, né, no conflito aí, né, deveriam estar agindo diplomaticamente, mas preferem agir militarmente, né? Aí fica um pouquinho complicado a diplomacia, né? O pessoal começa a agir aí com a legítima defesa, né? Vamos com a palavra, o Papa Leão XIV. Caros irmãos e irmãs, notícias alarmantes chegam do Oriente Médio, especialmente do Irã. Neste cenário dramático, que inclui Israel e Palestina, o sofrimento diário de populações corre o risco de ser esquecido, especialmente em Gaza e outros territórios onde a urgência por apoio humanitário adequado se torna cada vez mais premente. Hoje, mais do que nunca, a humanidade clama e implora por paz. É um clamor que exige responsabilidade e razão. Cada membro da comunidade internacional tem uma responsabilidade moral: deter a tragédia da guerra antes que ela se transforme num abismo irreparável. Não há conflitos distantes quando a dignidade humana está em jogo, disse aí, né, o Papa, né, pessoal, líder da Igreja Católica, né, pessoal, muito boas palavras, é isso mesmo, concordo plenamente. A União Europeia, com a palavra Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. O Irã jamais vai adquirir a bomba. Com tensões no Oriente Médio atingindo um novo pico, a estabilidade deve ser prioridade. E o respeito ao direito internacional é fundamental. Agora é o momento para o Irã buscar uma solução diplomática confiável. A mesa de negociações é o único lugar para pôr fim a esta crise, né? Mais uma palavra aí de uma autoridade, né, pessoal?
e o governo brasileiro também se manifestou contrário, né, à atitude aí também dos Estados Unidos, que também fala sobre a violação da Carta da ONU, né, o direito internacional, né, o governo brasileiro rechaçou veementemente a atitude aí americana. Então, pessoal, esse é o conteúdo de hoje. Vamos continuar acompanhando essa situação preocupante, muito difícil, não sabemos a que ponto pode chegar. Então, que se encontre essa tal saída diplomática, né, pessoal? Que se encontre realmente a saída para a paz, né? Que se encontre a paz, que tudo possa aí estar se resolvendo da melhor maneira possível. Vamos encerrar o nosso conteúdo, né, galera? Então fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até o nosso próximo conteúdo, né, pessoal? Subiu aqui antes da gente encerrar, subiu aqui, né, pessoal, uma notificação, né, no canal Metrópolis. A Rússia alerta para o risco de desastre nuclear com um ataque no Irã, né, pessoal? Com um ataque pode, na verdade, aí vou ler aqui para vocês, eu ia encerrar, mas subiu essa notificação, achei importante. O embaixador da Rússia na Organização das Nações Unidas, Vasily Nebazy, alertou neste domingo que o mundo está próximo de um desastre nuclear, após o ataque dos Estados Unidos contra o Irã. A declaração aconteceu durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU, né, que nós estivemos falando aqui, né, pessoal? Vamos ler o que diz aí, a preocupação, né, porque foi atacada uma usina nuclear, né? O embaixador da Rússia na Organização das Nações Unidas, Vasily Nebazy, alertou neste domingo que o mundo está próximo de um desastre nuclear após o ataque dos Estados Unidos contra o Irã. A declaração aconteceu durante a reunião no Conselho aí das Nações Unidas, na ONU. O mundo inteiro pode estar à beira de um desastre nuclear, disse o embaixador russo. A reunião de emergência foi marcada depois que os Estados Unidos atacaram as instalações de enriquecimento de urânio de Fordow, Natanz e Fazan no sábado, ontem, né, pessoal? Eu sei que vai ser um vídeo um pouquinho prolongado, mas vale a pena, né, pessoal, a gente saber o que está acontecendo, né? Nebiu chegou a chamar as declarações dos Estados Unidos de cínica depois do bombardeio contra o território iraniano. Para ele, os Estados Unidos abriram a caixa de Pandora e ninguém sabe quais são as catástrofes e sofrimento que isso trará. O embaixador russo pontuou ainda que o governo iraniano se apresentou disposto a negociar um cessar-fogo no Oriente Médio. No entanto, as tratativas foram precedidas pela intervenção norte-americana. Ninguém que seja sensato pode acreditar nos nossos colegas norte-americanos, disse aí o russo, né, pessoal? Isso aqui é um problema, né? Fordow, uma das instalações atacadas, possui capacidade para operar 3.000 centrífugas para enriquecimento de urânio, segundo as estimativas da Agência Internacional de Energia Atômica, Programa da ONU para Assuntos Nucleares. Apesar da ofensiva norte-americana, Irã e Israel realizaram uma nova onda de ataques com mísseis nesse final de semana. A entrada dos Estados Unidos na guerra acontece em meio a declarações do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de que o Irã estaria próximo de produzir uma arma nuclear. O governo iraniano nega as acusações. Trump ainda no sábado afirmou que o Irã não entrar num acordo de paz, as ofensivas contra o território do país podem ser mais intensificadas. Isso não pode continuar. Ou haverá paz ou haverá tragédia para o Irã, muito maior do que testemunhamos nos últimos 8 dias, né, pessoal? E essa aí é a grande preocupação, que tudo isso descambe aí com um problema sério nuclear, né, pessoal? Lembrando de Chernobyl, né? Quando o russo ele fala dessa preocupação de catástrofe nuclear, ele fala exatamente o que aconteceu lá na usina de Chernobyl, que até hoje é um lugar inabitável. Essa tragédia ocorreu em 1986, pessoal, e até hoje é um lugar inabitável, né? Há quem se arrisca, né, a visitar o local, mas é necessário para poder entrar lá em Chernobyl todo um equipamento especial para que a pessoa possa visitar o local, pessoal. Tal foi o tamanho da tragédia. É essa a preocupação da Rússia, né, pessoal, em relação ao ataque dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas, né? Tá, pessoal? Ficamos por aqui, fiquem todos com Deus, até o próximo conteúdo. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.